Há momentos em que a rejeição parece uma sentença definitiva. A mensagem visualizada e não respondida, a ligação que nunca volta, o convite que não chega, a promoção que foi para outra pessoa, o relacionamento que termina sem explicação. Nessas horas, é fácil acreditar que o problema é você, que falta algo em quem você é. A mente começa a caçar defeitos, a repassar conversas, a tentar encontrar o ponto exato em que tudo desandou. E quanto mais você procura, mais dói. Porque a rejeição mexe com a base, faz você questionar o próprio valor. Mas há uma verdade que ninguém nos ensina cedo o suficiente: ser rejeitado não significa ser pequeno. Muitas vezes, significa apenas que você estava tentando caber em espaços que nunca foram construídos para sua grandeza. As pessoas enxergam o mundo a partir das próprias limitações, traumas, medos e expectativas. Elas não rejeitam você como pessoa inteira, rejeitam a parte de você que confronta o conforto delas. O problema é que, enquanto você acredita que o erro está em existir como é, começa a tentar se encolher para ser aceito. Você muda o tom de voz, muda as opiniões, ignora sinais, aceita migalhas de atenção, se contenta com relações rasas, engole humilhações silenciosas. Tudo por medo de ser deixado para trás. E mesmo assim, um dia, é deixado. Parece cruel, mas existe um tipo de misericórdia escondida na rejeição. Ela revela quem nunca esteve realmente disposto a caminhar ao seu lado. O que parece perda é, muitas vezes, filtro. Fica quem precisa ficar, sai quem não tinha estrutura para suportar a sua verdade. Os estoicos entendiam isso de outro jeito. Para eles, o que acontece não está sob o nosso controle, mas a forma como respondemos, sim. Você não controla quem fica, quem vai, quem te escolhe ou quem te descarta. Mas controla o significado que dá para cada queda. A rejeição pode se tornar uma história de autoabandono ou o ponto exato em que você decidiu nunca mais se abandonar. Tudo depende da narrativa que você escolhe alimentar na própria mente. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem com o peito apertado, lembrando de pessoas que viraram as costas justamente quando você mais precisava que ficassem. Amigos que sumiram na primeira crise, família que não acreditou em você, amores que brincaram com o seu sentimento como se ele fosse descartável. E talvez uma parte sua ainda espere um pedido de desculpas, uma explicação, uma validação. Mas a filosofia da força interior ensina algo duro e libertador. A vida nem sempre devolve aquilo que você acha que merece ouvir. E está tudo bem. Porque a sua cura não depende de um "me perdoa, eu errei". Depende do momento em que você decide olhar para a própria história com outros olhos. Em vez de se perguntar por que fizeram isso comigo, você começa a se perguntar por que eu aceitei tão pouco de quem eu sou. A rejeição dói, mas também ilumina. Ela mostra onde você se abandonou tentando ser suficiente para quem nunca se esforçou para te compreender. Mostra onde você confundiu insistência com amor, silêncio com paz, apego com lealdade. Reagir como um estoico não é fingir que não doeu. Não é se tornar frio, cínico ou inacessível. É sentir tudo o que precisa sentir, mas escolher não se destruir por isso. É chorar se for necessário, reconhecer a frustração, admitir a raiva, mas não permitir que essas emoções definam o que você faz a seguir. Em vez de correr atrás de quem virou as costas, você começa a correr em direção a si mesmo. Em vez de gastar energia tentando provar valor para quem já decidiu não enxergar, você investe essa mesma energia em se reconstruir. A verdade é que ninguém consegue rejeitar quem está inteiro por dentro. Podem até ir embora, podem até não reconhecer o seu valor, podem até falar mal de você para se sentirem mais confortáveis com a própria covardia. Mas quando você se escolhe, quando você decide que a sua dignidade vem antes de qualquer presença, a rejeição deixa de ser sentença e passa a ser seleção. Não é mais "ninguém me quis", passa a ser "quem não soube me ver, saiu do meu caminho". Voltar a si depois de ser rejeitado é um processo silencioso. Não tem aplauso, não tem testemunha, não tem discurso motivacional a cada passo. Tem dias em que você acorda decidido a seguir em frente e, à noite, se pega olhando fotos antigas, relendo conversas, imaginando finais alternativos. Isso não significa fraqueza, significa apenas que você é humano. O que muda é o que você faz com essa humanidade. Alguns usam a dor para se prender ainda mais ao passado. Outros usam a mesma dor como combustível para construir um futuro diferente.
Você não precisa se odiar por ter sido rejeitado. Também não precisa transformar quem te rejeitou no vilão de um filme imaginário. A vida é mais complexa do que isso. As pessoas só conseguem oferecer o que têm, e muitas vezes o que elas têm é pouco. Pouca coragem, pouca maturidade, pouca verdade. A rejeição que você sofreu pode ter sido, para o outro, apenas a única forma que ele conhecia de lidar com os próprios conflitos. Isso não justifica, mas explica. E quando algo se torna explicável, se torna menos pesado de carregar. A partir daqui, tudo que você viveu pode servir a dois propósitos: ouvir a cicatriz aberta, que você cutuca todos os dias, ouvir a marca de batalha, lembrança de que você sobreviveu ao que achou que não aguentaria. Você escolhe. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Os estoicos chamariam isso de responsabilidade radical sobre a própria alma. Não posso controlar o que fizeram comigo, mas posso decidir o que isso fará dentro de mim. Se hoje você sente que foi rejeitado por alguém, por um grupo, por uma empresa, por um sonho que não deu certo, respira fundo. Talvez não seja o fim da sua história. Talvez seja apenas o capítulo em que você para de implorar por portas que nunca se abririam e começa a construir as suas próprias entradas. A rejeição, vista de perto, parece derrota. Vista com distância, muitas vezes é reorientação. Ela tira você do lugar em que estava adormecendo e empurra, às vezes com brutalidade, para um lugar em que será obrigado a acordar para quem é. E é nesse ponto que a rejeição deixa de ser rótulo e passa a ser ponto de partida, o momento em que você escolhe escrever a continuação da própria história com mais coragem, mais verdade e muito mais respeito por si mesmo. Antes de continuar, faz uma coisa por você e por quem precisa ouvir isso. Curta o vídeo agora. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos de força emocional e estoicismo aplicado à vida real. E comenta aqui embaixo qual rejeição ainda pesa no seu coração ou qual situação você está decidido a transformar em volta por cima a partir de hoje. A sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir de si mesma. A verdade é que a rejeição que mais machuca não é a do outro. É a que você começa a praticar contra si mesmo depois que o outro vai embora. Você passa a se rejeitar quando acredita que não é digno de amor, de respeito, de consideração. Quando olha no espelho e só enxerga defeitos. Quando repete mentalmente as cenas em que foi descartado como prova de que não merece nada melhor. É assim que a dor do que aconteceu se transforma num padrão que se repete em vários relacionamentos, empregos, amizades. Os estoicos não negavam a dor, mas se recusavam a ser definidos por ela. Eles sabiam que tudo o que acontece pode se transformar em matéria-prima de crescimento, se você tiver coragem de olhar com sinceridade. Pergunta difícil, mas necessária. Quantas vezes você se deixou ficar em lugares onde claramente não era desejado? Quantas vezes aceitou migalhas de atenção porque tinha medo de ficar sozinho? Quantas vezes você implorou por uma resposta, por um gesto mínimo, por uma prova de amor que nunca veio? Quando você insiste em permanecer onde já foi rejeitado, deixa de ser vítima e passa a ser cúmplice da própria dor. Isso é duro de ouvir, mas é libertador, porque devolve o poder para suas mãos. Você não é obrigado a continuar mendigando espaço no coração, na agenda ou na vida de ninguém. Pode ser doloroso, pode parecer impossível, mas você sempre terá a escolha de levantar, limpar as próprias feridas e se retirar com dignidade. A saída silenciosa, quando nasce do amor próprio, vale mais do que 1000 explicações. Muita gente confunde essa atitude com orgulho. Mas há uma diferença gigante entre se afastar para se sentir superior e se afastar para sobreviver. O orgulho quer provar algo, a consciência apenas compreende. Quando você se retira porque percebe que está se perdendo para caber no mundo de alguém, não é frieza, é autocuidado. O estoico entende que permanecer onde não há respeito é um tipo de traição contra si mesmo. E nenhuma rejeição externa vai doer tanto quanto a sensação de ter se abandonado. É aqui que entra a volta por cima silenciosa. Não é sobre postar indireta, tentar provocar ciúmes, fazer de tudo para mostrar que está bem. Quem realmente está se reconstruindo não precisa exibir a própria cura como troféu. A verdadeira virada acontece longe do feed, no momento em que você decide reorganizar a sua rotina, cuidar do corpo, da mente, das finanças, dos sonhos engavetados. Você para de usar a rejeição como justificativa para o caos interno e passa a usá-la como motivo para colocar ordem. Talvez você tenha sido rejeitado por alguém que não soube lidar com a sua intensidade, com a sua lealdade,
com a sua profundidade. E por um tempo, tentou se convencer de que precisava ser menos para ser amado. Menos verdadeiro, menos presente, menos sensível. A filosofia da força interior vai na direção oposta. Ela te convida a ser mais. Mais consciente de quem você é, mais seletivo com quem você deixa entrar, mais firme com os limites que coloca. A rejeição deixa de ser prova de que você é demais e passa a ser sinal de que estava oferecendo tudo isso para quem não tinha capacidade de receber. Reagir como um estoico é fazer uma escolha radical. Em vez de correr atrás de quem te recusou, você passa a correr atrás da melhor versão de si mesmo. Em vez de tentar entender cada detalhe do que o outro pensou, você começa a entender, enfim, o que você sente e precisa. Em vez de gastar energia tentando voltar para portas que se fecharam, você investe na construção de caminhos novos, mesmo que sejam pequenos passos diários, quase invisíveis para quem olha de fora. A rejeição te machucou, mas ela não precisa ser o capítulo final. Ela pode ser o ponto de ruptura entre a pessoa que aceitava qualquer migalha e a pessoa que agora passa a negociar a partir do próprio valor. E isso não é frase bonita, é decisão diária. É dizer não para alguns convites, não para algumas conversas, não para alguns retornos que só reabririam feridas. É dizer sim para a própria paz, mesmo quando a solidão parece mais assustadora do que o caos conhecido. A volta por cima começa quando você aprende a se rejeitar menos. Quando decide que não vai mais falar consigo mesmo da mesma forma cruel que um dia falaram com você. Quando deixa de repetir mentalmente "ninguém me quis" e passa a afirmar com serenidade: "Nem todo mundo tem capacidade de me reconhecer, e está tudo bem." A partir daí, cada não que você recebe deixa de ser sentença e passa a ser direção. Não é "não sirvo para nada", é "não sou para aqui." Você não precisa da aprovação de quem foi incapaz de cuidar do que você entregou. O que você precisa é aprender a tratar a si mesmo com o respeito que sempre esperou dos outros. Isso inclui não se submeter a qualquer situação só para não reviver a sensação de rejeição. A dor de ficar onde não há lugar para você é muito maior do que a dor de sair. E, por mais contraditório que pareça, é muitas vezes na despedida que a sua dignidade volta a respirar. A rejeição foi um capítulo da sua jornada, mas não é o título do seu livro. Você merece viver uma história em que o protagonista não se arrasta atrás de portas fechadas, e sim aprende a bater em outras, a construir algumas, e, acima de tudo, a descansar na certeza de que não precisa ser escolhido por todos para finalmente escolher a si mesmo. Quando você entende isso, cada situação que te recusa deixa de ser lugar de desespero e passa a ser aviso: aqui não é o seu lugar. E, por mais que doa no começo, com o tempo essa consciência vira paz, porque você percebe que foi salvo de uma vida em que teria que se diminuir todos os dias para caber. Superar uma rejeição não é acordar um dia sem lembrar do que aconteceu. É aprender a lembrar sem se destruir. É conseguir revisitar a memória sem cair no mesmo buraco emocional em que caía antes. No início, tudo parece difícil. A cama pesa, o corpo cansa, o pensamento volta para o mesmo lugar. Parece que a vida parou no dia em que você ouviu aquele não: aquele não é você, sou eu. Aquele silêncio que, sem dizer nada, disse tudo. Mas, por mais contraditório que pareça, é justamente aí que a sua volta por cima começa a ser construída. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força aparece no cotidiano, não nas grandes cenas dramáticas. A forma como você levanta da cama, como organiza o próprio dia, como cuida ou abandona a própria saúde após uma queda, tudo isso revela em que direção você está indo. Depois de ser rejeitado, é tentador largar tudo, descuidar do corpo, da mente, das responsabilidades. É como se uma parte de você quisesse provar para o mundo que também é capaz de desistir. Mas desistir de si mesmo nunca vai ser uma resposta à altura da dor que você sentiu. A volta por cima é silenciosa, disciplinada e, muitas vezes, cansativa. Ela começa no momento em que você decide que, independentemente do que fizeram ou deixaram de fazer, você ainda tem uma vida para viver. Então, você se obriga a tomar banho, a arrumar a cama, a comer algo melhor do que qualquer coisa que encontrar pela frente, a sair para caminhar, a cumprir um compromisso pequeno que seja. Nada disso vai apagar a dor imediatamente, mas vai impedir que ela se torne um pântano onde você afunda um pouco mais todos os dias. Com o tempo, você percebe que não está apenas ocupando a mente, como muitos dizem. Está construindo uma base nova. Cada hábito saudável que você reforça é um tijolo colocado na sua reconstrução.
Quando decide estudar algo novo, investir em uma habilidade, trabalhar com mais foco, organizar finanças, retomar um projeto esquecido, você está dizendo para si mesmo: eu ainda importo, mesmo que alguém tenha decidido que não. E essa mensagem, repetida na prática, vale mais do que qualquer frase bonita. É claro que vai haver recaídas. Dias em que você vai se perguntar se deveria ter insistido mais, se deveria mandar mensagem, se deveria tentar uma última conversa. O coração cria 1000 desculpas para voltar ao lugar onde foi ferido, porque ele prefere a dor conhecida ao vazio do desconhecido. É aqui que entra a coragem estoica. Suportar o desconforto da mudança em vez de voltar para a falsa segurança que quase te destruiu. Não é fácil dizer não à própria carência, mas esse é um dos atos mais altos de amor próprio que alguém pode praticar. A volta por cima também passa por ressignificar o silêncio. Antes, você usava o barulho para fugir de si mesmo, lotava a agenda, se enchia de distrações, buscava qualquer companhia que evitasse o contato com a própria solidão. Depois da rejeição, se não tomar cuidado, pode repetir o mesmo padrão com novas pessoas, novos ambientes, novos vícios. A filosofia da força interior te convida a fazer diferente, a usar o silêncio como lugar de reconstrução, não como castigo. Em vez de correr desesperadamente atrás de alguém para preencher o espaço que ficou, você aprende a preenchê-lo com a sua própria presença. Isso significa, na prática, aprender a ficar consigo mesmo sem se odiar. Sentar em silêncio alguns minutos, escrever o que sente, chorar se precisar, respirar fundo, observar os pensamentos passando sem acreditar em todos eles. Aos poucos, você descobre algo que talvez ninguém tenha te dito: você é uma boa companhia, ainda que não tenha acreditado nisso até hoje. Quando começa a apreciar a própria presença, não aceita mais qualquer tipo de relação apenas para não se sentir só. A solidão cuidadosa passa a ser refúgio, não sentença. A volta por cima também exige revisitar padrões. Se você foi rejeitado de forma semelhante várias vezes, não significa que é amaldiçoado ou que tem algo irremediavelmente errado em você. Significa que talvez esteja escolhendo pessoas, ambientes ou caminhos a partir de feridas antigas. Talvez confunda intensidade com amor, atenção momentânea com interesse verdadeiro, promessas bonitas com compromisso real. Olhar para isso dói, mas é libertador, porque abre espaço para escolhas mais conscientes daqui em diante. A resposta estoica para a rejeição não é ninguém presta, ninguém vale a pena, nem eu não preciso de ninguém. Isso é apenas orgulho ferido travestido de sabedoria. A verdadeira força está em reconhecer: eu fui rejeitado, isso doeu, mas ainda assim escolho continuar acreditando em conexões verdadeiras, só que agora com critérios mais claros. Escolho me valorizar a ponto de não aceitar a primeira mão estendida apenas por medo de ficar no escuro. Escolho filtrar, esperar, me fortalecer enquanto a vida se reorganiza. Um dia, sem perceber, você se pega rindo de algo sincero, envolvido em um projeto, presente em uma conversa, e nota que passou horas sem lembrar daquela rejeição que antes ocupava todos os espaços da sua mente. Não significa que esqueceu, significa que a ferida começou a cicatrizar. A memória continua, mas já não sangra como antes. É nesse ponto que você entende: a volta por cima não foi um momento específico, foi um conjunto de pequenas decisões diárias de não desistir de si. Nada disso é rápido, nada disso é mágico. Requer paciência consigo, gentileza com a própria história e firmeza com os próprios limites. Requer perdoar o outro na medida do possível, mas principalmente se perdoar por ter ficado tanto tempo onde não era valorizado. Requer aceitar que, daqui para frente, talvez você também vá dizer não para pessoas e situações que em outro tempo teria aceitado de braços abertos. Esse não é parte da sua cura. É o jeito mais concreto de dizer, para si mesmo: eu aprendi. A rejeição tentou te convencer de que você não era suficiente, mas cada passo que você dá em direção a uma vida mais alinhada com a sua verdade prova exatamente o contrário. Você não apenas é suficiente, como é responsável por construir uma realidade em que isso fique claro primeiro para você, e só depois para qualquer pessoa que decidir caminhar ao seu lado. Há um efeito curioso que acontece quando você para de tentar provar o próprio valor. As pessoas começam a notar. Aquele que um dia te rejeitou pode reparar que você já não está mais disponível para a mesma conversa vazia, para o mesmo jogo de idas e vindas, para as mesmas justificativas. Colegas que te subestimavam começam a perceber que você segue crescendo, estudando, melhorando, mesmo sem o reconhecimento deles.
Gente que um dia achou que você não faria falta começa, em silêncio, a sentir o peso da sua ausência. Mas a verdadeira volta por cima não está em fazer o outro se arrepender. Está em chegar ao ponto em que o arrependimento dele já não é mais importante para sua paz. A filosofia estoica ensina que o que não depende de você não pode ser o centro da sua vida. Você não controla se vão pedir desculpas, se vão reconhecer o erro, se vão enxergar o seu valor tardiamente. O que controla é se vai permitir que a necessidade desse reconhecimento continue guiando as suas escolhas. Quando você se reconstrói de verdade, o foco muda. A pergunta deixa de ser será que ele ou ela viu como eu mudei? E passa a ser essa mudança está alinhada com o que eu quero ser, independente de quem esteja olhando. O olhar do outro pode até notar, mas já não dita a direção. Você escolhe seus hábitos, suas amizades, seus projetos, suas prioridades a partir de valores internos, não a partir de carências antigas. Isso é liberdade, e é exatamente esse tipo de liberdade que a rejeição, quando bem enfrentada, pode abrir. Claro que, em algum momento, algumas pessoas vão tentar voltar. A mensagem aparece, o oi sumido surge, a curiosidade bate. Alguns vão querer checar se ainda tem acesso àquela versão sua que aceitava tudo, que esperava qualquer migalha, que se desmontava ao menor sinal de atenção. Nessa hora, não é o orgulho que precisa falar, e sim a consciência. A pergunta não é como você pôde fazer aquilo comigo, mas quem eu era quando aceitei aquilo, e quem eu sou agora. O estoico não busca vingança, busca coerência. Se você diz que aprendeu a se valorizar, isso precisa aparecer nas escolhas que faz. De nada adianta reconstruir a autoestima durante meses, e na primeira oportunidade, se jogar de volta nos braços de quem mostrou, na prática, que não sabia te segurar. Não se trata de ser amargo ou inflexível, mas de reconhecer padrões. O respeito que você deseja receber começa no respeito que você estabelece como limite para si. Quando a vida perceber que você finalmente se levou a sério, muita coisa vai mudar. Situações que antes se repetiam começam a perder força. Pessoas que se aproximavam apenas quando precisavam de algo vão encontrar um não sereno onde antes havia um sim automático. E quem realmente tem maturidade para somar, não vai se assustar com seus limites, vai se aproximar ainda mais, porque gente saudável reconhece a beleza de alguém que sabe quanto vale. Esse movimento de reorganização também pode trazer solidão em alguns momentos. É natural. Quando você deixa de aceitar qualquer companhia, qualquer convite, qualquer relação pela metade, o círculo afina. Há dias em que você vai olhar ao redor e achar que perdeu muito. Mas, com o tempo, vai perceber que o que perdeu foi excesso, não essência. Você abriu espaço. E espaço vazio é incômodo, mas também é o que permite que algo novo e mais verdadeiro chegue. A volta por cima, do ponto de vista estoico, não é um espetáculo, é uma mudança de centro. Antes, o eixo da sua vida eram os outros, o que pensam, o que sentem, o que fazem. Depois, o eixo passa a ser você, o que você constrói, o que você escolhe, o que você permite. Isso não é egoísmo, é responsabilidade. Ao assumir esse centro, você se torna menos vulnerável à rejeição alheia, porque entende que nenhuma escolha externa tem poder para arrancar de você aquilo que você decidiu cultivar internamente. Com o tempo, você vai perceber que a paz conquistada vale mais do que qualquer reconciliação dramática. O silêncio seguro de quem sabe o próprio valor fala mais alto do que qualquer discurso inflamado. Você não precisa repetir 1000 vezes que mudou. A sua postura silenciosa, firme, consistente, vai comunicar isso por você. As pessoas podem até não colocar em palavras, mas sentem. Sentem que você já não está disposto a se diminuir para caber, que já não aceita ser plano B na vida de ninguém, que já não negocia a própria dignidade em troca de migalhas de atenção. E é justamente essa nova vibração que começa a atrair relações diferentes, oportunidades mais alinhadas, ambientes mais saudáveis. Não porque o universo de repente resolveu ser bonzinho com você, mas porque você, finalmente, passou a agir como alguém que merece coisas melhores. A rejeição que um dia te jogou no chão agora se transforma na base do lugar em que você está de pé. Talvez quem um dia te deixou de lado passe a te admirar em silêncio. Talvez nunca admita em voz alta. Talvez continue fingindo que nada aconteceu. Isso já não importa tanto. O que realmente importa é o que a rejeição fez nascer dentro de você. Mais clareza, mais critério, mais respeito próprio.
Você deixou de ser alguém que se oferece inteiro para qualquer coração desatento e passou a ser alguém que escolhe onde colocar a própria energia. Há também aqueles que vão te criticar justamente por essa mudança. Vão dizer que você ficou frio, distante, diferente. Na realidade, o que incomoda não é a sua distância, é o fato de que a velha versão disponível, sempre pronta para atender expectativas alheias, deixou de existir. Você não está mais ali para servir de escape emocional, de plano de emergência, de apoio gratuito para quem nunca esteve quando você precisava. Isso pode gerar incômodo, e o estoico aprende a suportar esse incômodo sem ceder. A partir desse ponto, o seu desafio é não se deixar endurecer demais. A proteção é necessária, mas o coração não foi feito para virar pedra. A verdadeira sabedoria está em permanecer aberto à vida, mas seletivo com as portas que permite que entrem. Em não desistir do amor, da amizade, da confiança, mas em aprender a oferecê-los com consciência. Em reconhecer que ainda é possível ser sensível sem ser manipulável, generoso sem se anular, presente sem se perder. Quando você encontra esse meio termo, a rejeição perde o poder de te definir. Ela passa a ser apenas uma parte da sua história, não o centro dela. Você olha para trás com gratidão madura, não porque gostou do que viveu, mas porque enxerga o quanto cresceu a partir dali. E segue em frente com uma certeza tranquila. Nunca mais vai precisar implorar para ficar onde já ficou claro que não há lugar para você. Em algum momento da jornada, você percebe que a rejeição que antes parecia o fim de tudo foi, na verdade, o começo de uma versão mais honesta de quem você é. Você já não corre atrás das mesmas pessoas, não insiste nas mesmas portas, não repete as mesmas promessas que um dia fez a si mesmo enquanto ignorava todos os sinais. Há uma calma nova nos seus gestos, uma firmeza diferente no seu olhar. Não é que a dor nunca mais apareça, é que ela já não manda em você. Os estoicos ensinavam que não temos poder sobre os acontecimentos, mas temos poder sobre a forma como os interpretamos. A rejeição continua sendo um acontecimento. Alguém disse não, alguém foi embora, alguém escolheu outra pessoa, outra história, outro caminho. O que muda é o significado que isso assume dentro da sua mente. Antes, cada não virava prova de que você não era amado, não era suficiente, não era interessante. Agora, cada não é visto como informação. Aqui não é o lugar onde a minha verdade cabe. Essa mudança parece pequena, mas transforma tudo. Porque, a partir dela, você deixa de implorar por explicações que talvez nunca venham e passa a investir na construção de uma vida que faça sentido para além da aprovação dos outros. Você entende que o valor de uma pessoa não é determinado pela capacidade dos outros de enxergá-lo, mas pela clareza com que ela mesma decide se tratar. Se você se trata como alguém descartável, o mundo tende a seguir a mesma lógica. Se você se trata como alguém digno de respeito, o mundo vai, aos poucos, aprender a lidar com você nesse novo nível. Isso não significa que ninguém mais vai te rejeitar. A vida continua sendo feita de encontros e desencontros, portas que se abrem e se fecham, oportunidades que vêm e vão. A diferença é que, agora, você não desmorona mais a cada ciclo que se encerra. Você aprendeu a usar o silêncio a seu favor, a se afastar sem gritar, a não responder provocações que só te puxariam de volta para o mesmo lugar em que você quase se perdeu. Aprendeu que dar explicações demais para quem não quer entender é jogar pérolas à vontade alheia. A filosofia da força interior te convida a algo mais elevado, a construir uma vida em que o centro não é o medo de ser rejeitado, mas o compromisso com a própria verdade. Isso se manifesta em decisões simples e profundas. Você escolhe trabalhos que não violentam totalmente os seus valores, mesmo que leve mais tempo para chegar onde quer. Escolhe relações em que possa ser quem é, sem precisar vestir máscaras o tempo todo. Escolhe cercar-se de pessoas que não apenas aplaudem seus momentos de luz, mas também respeitam seus dias de sombra. E, acima de tudo, escolhe não se abandonar. Porque essa é a grande lição escondida em toda rejeição. Enquanto você depender da aceitação alheia para se sentir inteiro, estará sempre vulnerável. Quando aprende a se aceitar primeiro, a opinião dos outros continua tendo impacto, mas já não é capaz de te destruir. Você pode ouvir críticas, pode receber nãos, pode viver términos, pode enfrentar fracassos, sem se perceber como fracasso. Você passa a se enxergar como alguém em processo, em constante construção, e não como alguém condenado por um episódio da própria história. Voltar por cima não é jogar uma vitória na cara de quem te rejeitou. É, muitas vezes,
Seguir tão em paz com a própria trajetória que nem faz mais sentido procurar essas pessoas para mostrar onde você chegou. A verdadeira virada é silenciosa e acontece dentro. É quando você percebe que, se hoje pudesse escolher de novo, não aceitaria viver uma vida inteira em que precisasse se diminuir para não ser deixado. É quando entende que ter sido cortado de alguns capítulos te salvou de finais que não combinavam com a grandeza que você veio desenvolver. Talvez, um dia, você cruze com olhares do passado. Gente que te subestimou, que brincou com seus sentimentos, que não acreditou em você. Vão notar a diferença. Vão sentir a firmeza tranquila com que você caminha. Alguns, talvez, tentem retomar contato. Outros vão apenas observar a distância. De qualquer forma, não é sobre eles. É sobre quem você se tornou apesar deles. A ausência de quem foi embora abriu espaço para que você se encontrasse, e isso é maior do que qualquer pedido de desculpas que ainda não veio. A partir daqui, a pergunta que importa não é mais por que me rejeitaram, mas como eu posso honrar quem me tornei a partir disso. Honrar a própria jornada é escolher relações mais verdadeiras, ser mais honesto consigo mesmo, não se trair por medo de perder alguém, não se encolher por medo de desagradar. É aceitar que algumas portas vão continuar se fechando, mas confiando que você tem maturidade suficiente para não se perder tentando arrombá-las. Se em algum momento a dor voltar, e ela volta, em ondas mais suaves, lembra de tudo o que já construiu. Lembra dos dias em que achou que não ia aguentar e, ainda assim, levantou. Lembra das conversas que teve consigo mesmo no silêncio do quarto, das pequenas decisões que ninguém viu, dos nãos que disse chorando, mas disse. Lembra que, por trás de cada conquista visível, existe um mundo invisível de escolhas que só você sabe o quanto custaram. E é isso que faz da sua volta por cima algo tão valioso. A rejeição não define o seu destino. Ela pode ser ponto de partida para uma vida mais consciente, mais alinhada com quem você é, mais exigente com o que permite. Você não está condenado a reviver para sempre o papel de quem implora para ser escolhido. Pode, a partir de hoje, escolher a si mesmo. Pode escolher tratar a própria dor com respeito, a própria história com gentileza, o próprio futuro com responsabilidade. Pode escolher deixar que aquilo que te derrubou se transforme na base da pessoa que está de pé agora. Se hoje você ainda sente o peso de ter sido rejeitado, respira fundo. Você não precisa apagar o passado, nem fingir que nada doeu. O que você pode fazer é decidir o que esse capítulo vai significar daqui para frente. Pode ser a história de alguém que se quebrou e nunca mais confiou em ninguém. Ou pode ser a história de alguém que se reconstruiu com tanto cuidado que passou a escolher com muito mais consciência quem permitiria chegar perto. A escolha é sua, e isso é mais poderoso do que qualquer opinião externa. Ninguém pode entrar dentro da sua mente e obrigá-lo a acreditar que não vale nada. Ninguém pode fazer você se abandonar se você decidir, com firmeza, que dessa vez vai ficar ao seu próprio lado. A rejeição foi um acontecimento. A interpretação, a narrativa, o significado que você vai dar a isso, é obra sua. E é justamente aí que mora a sua liberdade. Se essa mensagem conversou com alguma parte da sua história, se em algum momento você se enxergou nessas palavras, curta o vídeo, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões de força emocional e estoicismo aplicado à vida real, e comenta aqui embaixo qual rejeição você está decidido a transformar em ponto de virada na sua vida. A sua vulnerabilidade pode ser o sinal que outra pessoa precisa para entender que também consegue se levantar.